Lição 7. Quanto mais o Espírito Santo, a dádiva que inclui tudo. Ora, se vós que sois maus saber das boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Lucas capítulo 11, verso 13. No Sermão da Montanha, o Senhor já tinha declarado seu maravilhoso quanto mais. Aqui em Lucas, onde repete a pergunta, há uma diferença. Em vez de falar, como fez antes, sobre dar boas dádivas, ele diz: quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo. Assim ele nos ensina que a principal e a melhor das dádivas é o Espírito Santo, ou antes que nessa dádiva todas as outras estão incluídas. O Espírito Santo é a primeira das dádivas do Pai e aquela que ele mais se deleita em conceder. O Espírito Santo é, portanto, a dádiva que acima de tudo temos que buscar. O valor inefável dessa dádiva é fácil de ser entendido. Jesus falou sobre o Espírito como a promessa do Pai, a única promessa pela qual a paternidade do Pai se revela. A melhor dádiva que um bom e sábio pai pode conceder a um filho na terra é seu próprio Espírito. Este é o grande objetivo de um pai na educação: reproduzir em seu filho sua própria disposição e caráter. Se o filho quiser conhecer e entender seu pai, se à medida que cresce quiser entender toda a sua vontade e planos, se desejar ter sua maior alegria no pai e o pai nele, ele tem de ser uma somente espírito com ele. E por isso é impossível imaginar Deus concedendo maior dádiva a seu filho do que esta, seu próprio Espírito. Deus é o que, por meio do seu Espírito, o Espírito é a própria vida de Deus. Pense por um momento no que isso significa: Deus dando seu próprio Espírito a seu Filho na terra. Não era essa a glória de Jesus como Filho na terra, que o Espírito do Pai estava nele? No seu batismo no Jordão, as duas coisas foram unidas: a voz, proclamando o Filho amado, e o Espírito, descendo sobre ele. E é isso que o apóstolo diz sobre nós. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. Um rei busca, em toda a educação de seu filho, aflorar nele um espírito de rei. Nosso Pai no céu deseja nos educar como filhos para a vida santa e celestial em que vive. Por isso nos concede, da profundeza de seu coração, seu próprio Espírito. Foi esse todo o propósito de Jesus, quando, depois de ter feito expiação pelo seu próprio sangue, entrou em nosso lugar na presença de Deus, e assim obteve para nós e enviou para habitar em nós o Espírito Santo. Visto que o Espírito do Pai e do Filho e toda a vida e amor do Pai e do Filho estão nele, ao vir até nós o Espírito nos introduz na mesma comunhão. Como Espírito do Pai, ele derrama abundantemente o amor do Pai, por meio do qual ele amou o Filho em nosso coração e nos ensina a viver nele. Como Espírito do Filho, ele infunde em nós a liberdade, a devoção e a obediência de filho que o Filho viveu sobre a terra. O Pai não pode conceder maior ou mais maravilhosa dádiva do que esta, seu próprio Espírito Santo, o Espírito de adoção. Essa verdade naturalmente nos leva a pensar que essa primeira e principal dádiva de Deus deve ser o primeiro e principal objetivo de toda oração. Cada necessidade da vida espiritual, esta é a única coisa necessária: o Espírito Santo. Toda a plenitude está em Jesus, a plenitude da graça e da verdade, da qual recebemos graça sobre graça. O Espírito Santo é o tabelião nomeado, cujo trabalho especial é fazer Jesus e tudo o que há nele se tornar nosso em posse pessoal e em bendita experiência. Ele é o Espírito de vida em Cristo Jesus. Assim como essa vida é maravilhosa, do mesmo modo é maravilhosa a provisão que esse agente provê para nós. Se apenas nos rendermos totalmente à vontade do Espírito e deixarmos que faça o que quiser conosco, ele manifestará a vida de Cristo dentro de nós. Ele fará isso pelo seu poder divino, mantendo a vida de Cristo em nós de forma contínua e ininterrupta. Certamente, se há uma oração que nos leva para o trono do Pai e nos mantém lá, é esta:
Que o Espírito Santo, que nós como filhos recebemos, flutua em nós e através de nós em maior plenitude. Por meio dos vários dons que o Espírito tem para dispensar, ele preenche cada necessidade do cristão. Pare e pense nos nomes que ele possui. O Espírito de graça, que nos revela e transmite toda a graça que há em Jesus. O Espírito de fé, que nos ensina a começar e prosseguir sempre crescendo na fé. O Espírito de adoção e de promessa, que testemunha que somos filhos de Deus e nos inspira a clamar confiadamente: Abba, Pai. O Espírito da verdade, que nos guia a toda a verdade, para tornar cada palavra de Deus nossa de fato e de verdade. O Espírito de oração, através do qual conversamos com o Pai, a oração deve ser ouvida. O Espírito de julgamento e juízo, que sonda o coração e convence do pecado. O Espírito de santidade, que manifesta e comunica a presença santa do Pai em nós. O Espírito de poder, que nos faz fortes para testificar com ousadia e trabalhar com eficiência no serviço do Pai. O Espírito de glória, o penhor de nossa herança, a preparação e o antegozo da glória por vir. Certamente o Filho de Deus necessita somente de uma coisa para ser capaz de realmente viver como filho: ser cheio do Espírito. E a lição que Jesus nos ensina hoje em sua escola é esta: que o Pai está simplesmente ansiando por dar o Espírito a nós, se tão somente pedimos. Como um filho que depende do Pai, o que ele diz é: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. De modo que a promessa de Deus é: derramarei o meu Espírito abundantemente. E conforme seu mandamento, enchei-vos do Espírito. Temos a medida do que Deus está pronto para dar e o que podemos obter. Como filhos de Deus, já recebemos o Espírito, mas ainda necessitamos pedir e orar por seus dons e operações especiais à medida que necessitamos deles. E não somente isso, mas para que Ele mesmo se aposse inteiro e completamente de nós, por sua contínua e instantânea orientação. Como o ramo, mesmo cheio de seiva da videira, está sempre clamando para fluir contínuo e crescente da seiva, para que produza bons frutos, assim o crente, regozijando-se na posse do Espírito, deve estar sempre sedento e suplicante por mais. Aquilo que o grande professor quer que aprendamos é que somente a promessa de Deus e seu mandamento podem ser a medida de nossa expectativa e de nossa oração. Temos de ser cheios em abundância. Ele deseja que peçamos isso na certeza de que o maravilhoso quanto mais do amor paterno de Deus é a garantia de que quando pedimos, com toda certeza, recebemos. Creiamos nisso. À medida que orarmos para sermos cheios do Espírito, não busquemos pela resposta em nossos sentimentos. Todas as bênçãos espirituais devem ser recebidas, isto é, aceitas e possuídas em fé. Creia-me, o Pai dá o Espírito Santo para o Filho que pede. Mesmo agora, enquanto oro, devo dizer em fé: eu tenho o que peço, a plenitude do Espírito é minha. Permaneçamos firmes nesta fé. Na força da palavra de Deus, sabemos que temos o que pedimos. Continuemos com gratidão pelo que temos ouvido, com gratidão pelo que temos recebido e nos apropriado do que é nosso. Firmes na oração com confiança de que a bênção já nos foi dada e retenhamos em fé. Há de romper e encher todo o nosso ser. É nesse agradecimento e oração confiantes que nossa alma se abre para o que o Espírito tome posse completa e serena. É a oração que não somente pede e espera, mas recebe e segura, que herda a bênção completa. Em toda oração que fizermos, lembremos da lição que o Salvador quer nos ensinar hoje, que se existe algo na terra de que possamos estar certos é isto, que o Pai deseja que sejamos cheios de seu Espírito, que Ele se deleite em nos dar seu Espírito. E uma vez que temos aprendido a crer por nós mesmos e a cada dia extrair do tesouro que possuamos no céu,
Que liberdade e poder para orar pelo derramar do Espírito na Igreja de Deus, sobre toda a carne, nas pessoas e em trabalhos especiais. Aquele que aprendeu por si mesmo a conhecer o Pai em oração, aprende a orar mais confiadamente por outros também. O Pai dá o Espírito Santo aos que lhe pedem, principalmente quando pedem por outros. Senhor, ensina-nos a orar.